Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos então mais uma vez para tratarmos dessa ciência que é a terapia para o mundo. A terapia para o ser humano, a terapia para a sociedade e a terapia para o meio ambiente. Estamos todos doentes, mas a fonte dessa doença vem da psique do ser humano, do seu interior. E graças a Deus, depois de tantos anos de malhar nesse ponto, de falarmos sobre isso todos os dias, programas de televisão, de rádio, jornais, essa campanha gratuita de conscientização aqui no Brasil, no exterior, em várias línguas, livros, publicações, programas traduzidos, etc. O ser humano, pouco a pouco, começa a acordar que o mundo está doente, sim, porque o mundo está invertido. O ser humano, na mente dele, ele inverteu todas as coisas quando ele resolveu romper com o Criador. E isso é a ciência. E pouco a pouco estamos acordando para esse problema. Dr. Kepp. É importante que haja, assim como nós fizemos, relacionamento, né, entre o que é ciência. Ciência, afinal de contas, é um processo de fazer o que tem na teoria, o que existe até na teocracia, né, questões da religiosidade. Então, a ciência não existe assim uma ideia por si. A ciência é mais um estudo, uma prática das ideias que existem na sociedade. Por exemplo, a questão da análise, da psicanálise. Então, fizeram 3 elementos: o ego, o superego e o id. O id é a parte instintiva, a parte assim mais ligada aos elementos sensoriais, né? Ligado à questão da comida, mesmo assim de bebida, a questão de sexo, a questão do poder, a questão praticamente ligada à matéria, o id. O ego é a consciência, é o indivíduo que procura saber o que existe de certo e errado para que ele não entre na psicose. Porque é um fato interessante esse, né? Que Freud mesmo falou que o trabalho dele entrou porque as religiões perderam a sua força. Não é que a religião perdeu a força, é o ser humano que se afastou, né, do fator teológico. Então, o que existe é isso agora. Quando vai analisar uma pessoa, procura saber cientificamente como é que ele é. Se ele é um indivíduo voltado para a matéria, um indivíduo voltado para os vícios, para a alimentação, para a bebida, para as drogas, ou se ele é um indivíduo, vamos dizer, voltado para as virtudes. Que é um fato muito interessante. A guerra é feita
por quê, né? Por que um país faz guerra? Uma pessoa gosta de ver guerra, gosta de analisar, colocam monumentos, né? Principalmente na Europa, monumentos assim de pessoas, de indivíduos que foram para a guerra e mataram bastante o adversário. Então, por quê, né? Porque a guerra é como todo problema de vício, causa muito prazer. A pessoa fala muito, em geral, né, questões de batalhas. Então, colocam estátuas, colocam retratos de pessoas que lutaram, que mataram. Mataram quem, né? Mataram os povos que não têm, assim, nada a ver com ele, né? Então, vamos pensar um pouco sobre o passado das guerras, né? Por que a Alemanha, né, invadiu, e o Japão também, invadiram outros povos, outros países, matando os habitantes desses países? Por que eles fizeram isso? É claro, porque causava prazer matar os outros e tratar o outro como inimigo, que é uma enorme mentira. De maneira que o que acontece é que qualquer vício causa muito prazer, seja o vício na alimentação, né? Pessoa que come demais, que vive empanturrada de alimento, que procura os melhores restaurantes, as melhores bebidas, ou então o indivíduo que procura o dinheiro, né? Que é o segundo vício, procura muito dinheiro. O dinheiro causa muito prazer. O indivíduo, olha, que abundância eu tenho, olha quanto dinheiro. Ou então, qualquer elemento assim material de poder. O indivíduo que tem poder tem muito, assim, orgulho de conseguir o poder. E são todos elementos, assim, viciosos, todos elementos, assim, patológicos. Dr. Kepp, aí só para acrescentar, a fama e a glória dos artistas, de políticos, de personalidades do mundo, que estão atrás de fama e de glória, também é um grande vício que dá prazer. E na medicina, nós vemos os pacientes têm muito prazer também em adoecer. Pode soar estranho, né? Mas tem muito prazer em falar das doenças e também em contar que toma muito medicamento. Então, eu, como médica da família, visitava eles nas casas e eles tinham muito orgulho de me mostrar quantas caixinhas de medicamentos eles estavam usando. Então, eu vou colocar um quadro aí, um gráfico, sobre o que eu chamo de Terra, planeta ilusório, né? Quer dizer, nós vivemos mais numa ilusão. Os vícios são ilusões, né? Parece, por exemplo, a pessoa vai para a guerra porque ele quer ser herói, então tem homenagens, tem até assim pessoas que acompanham. Agora vai matar o outro que nem é inimigo, é um pai de família, é uma pessoa que estuda numa escola qualquer, vai lá e mata, porque aquele inimigo não é inimigo. É porque causa prazer ver o indivíduo sendo assim, caindo no chão, morto, né? Então, a gente pode dizer isso, que as guerras são feitas porque causa satisfação como qualquer vício. Então, essas estátuas, né, de pessoas que
mataram os famosos indivíduos que conseguiram vitórias incríveis, né? Contra o outro lado, contra o vizinho, e não percebe que esses indivíduos são assassinos. São indivíduos na guerra, mata, ele é assassino. Porque a quinta lei que Deus deu é não matar. Agora, não é que na guerra pode. Que não pode matar só individualmente. Não pode matar na guerra, gente. Se a pessoa vai e mata na guerra, ele nunca mais conserta a cabeça dele. Nós até atendemos um grupo de indivíduos chamados de pracinhas que estiveram na guerra lá na Itália, assim, brasileiros, né? Obrigados a ir, porque o governo foi obrigado pelos aliados de fornecer material quase gratuito para melhorar a força aliada. Então, essas pessoas que votaram, que lutaram, mesmo que não tenham matado, mas que foram com essa intenção, essas pessoas nunca mais se equilibraram. O senhor se lembra, Dr. Kepp, em Nova York, que nós atendíamos esses veteranos? Ou pessoas que tinham voltado da guerra do Vietnã, ou de outras guerras. O senhor se lembra como que eles chegavam no consultório depauperados, psicologicamente arrasados, doentes graves, porque eles tiveram que, mesmo obrigados, eles participaram dessa carnificina, como o senhor falou. Então, eu vou mostrar um quadro aí que mostra Terra, o planeta ilusório. Veja lá em primeiro lugar, Cláudio. A8. A intenção? A intenção inconsciente fundamental do ser humano é detonar tudo. As mulheres que têm filho não se lembram que, por exemplo, quando a criança é pequena, quando quebra uma coisa, ela acha graça. Quando dá um tapa no outro, ela acha graça. Tudo que é, vamos dizer, mal feito, a criança ri. Por que isso, né? Porque é uma coisa assim, vamos dizer, errada. Ou então, tem certos esportes, por exemplo, boxe. Um dá soco no outro. Isso é esporte? Jamais, jamais isso é esporte. Ou então agora não dá soco só, dá pontapé. Isso não é esporte, gente. Isso é uma atitude assim decadente de querer vencer o outro, que é um amigo às vezes, e só pelo prazer de derrubar, de atacar, de vencer. De maneira que eu coloquei aí em primeiro lugar, né, que a intenção fundamental do ser humano é detonar tudo. Então, porque detona, gosta de detonar porque dá prazer, né? O indivíduo volta como herói, volta depauperado, doente mental, psicótico, volta totalmente com a cabeça quebrada e faz uma estátua dele. Isso é interessante que o senhor está falando, Dr. Kepp, porque isso a gente vê muito também na juventude hoje. A juventude, ela sente o maior prazer em dizer: fiquei numa balada, eu bebi, tomei droga, fiz isso, fiz aquilo. Eles têm prazer em dizer isso hoje. E isso, na minha época, quando eu era jovem, eu não lembro que era desse jeito que está hoje. Então a coisa está piorando cada vez mais mesmo. Não, o indivíduo acha que bebendo bastante, sendo bebum,
É uma glória, né? Que comendo demais, detonando tudo, desobedecendo os adultos, professores e até os pais. Notem que geralmente a criança não gosta muito dos pais por uma questão de mentalidade. Em vez de ver no pai um amigo, uma pessoa assim que ajuda, no pai e na mãe, né? Que quer fazer o bem, não. Coloca a consciência do mal dele nos pais, nos professores. Então, a pessoa que não gosta dos pais é porque não vê os pais como são. Vê nos pais o que eles são. Quer falar, e essas crianças, muitas dão contra, né, ao bem que elas recebem dos pais, né? Eu queria comentar que as crianças, na fase analsádica, que é a mais agressiva, né, 3, 4 anos de idade, é a fase que elas têm mais cáries dentárias por causa dessa agressividade, né? E é interessante que o senhor está falando dessa maldade, tem crianças que têm já um prazer de machucar, matar, né, bichinhos, né, animaizinhos. É uma coisa assim, muito forte que ela tem desde pequena, que se ela não é tratada disso, né, não conscientiza, ela vai ser esses adultos que têm esse prazer também de matar, né? E, é claro, tem um envolvimento muito forte espiritual, porque quem tem um prazer de matar o ser humano, machucar os animais, é o Lúcifer, né? Os demônios. A gente faz um pacto muito grande e acaba se detonando, né? Essa consciência... Vamos ver o segundo item aí do gráfico, né? Toda a humanidade está empenhada em se destruir. Não é estranho total. Essa questão? Mas estão. É estranha, né? Estão. Dr. Kepp, eu me lembro de um cliente, ainda esta semana, ele tem uma verdadeira paixão por guiar moto. E em alta velocidade, moto de alta potência, motor potente. E não adiantava falar, associar ideias e tal, que esse prazer ele não abria mão. Resultado, no último fim de semana, detonou, teve um acidente terrível, perda total da moto, e só não foi coisa pior, acho que por uma grande proteção espiritual, mas já detonou a perna, já está com pinos de titânio no joelho, etc, etc. E é moço, né? Então, eu me lembro que o senhor falava no Hospital das Clínicas sobre as pessoas que tinham prazer em andar de moto e correr de moto. Tinha lá ele era um médico ortopedista, né? E ele atendeu um rapaz. Eu falei, puxa, é um novo problema de moto, né? O rapaz já tinha estado lá e tinha colocado pinos na perna, nos ossos, para poder andar. Depois foi andar de moto outra vez e teve mais problemas. Então o médico falou, olha, eu não vou atender mais o senhor, não. Aqui ninguém vai atender se o senhor não fizer um acordo conosco para não andar de moto, porque daqui a pouco o senhor volta aqui mais escangalhado ainda. Então o rapaz teve que assinar um compromisso para o cirurgião, o ortopedista, né, consertar a perna dele. Quer falar, Selma? Quando o senhor mostrou ali como o ser humano é empenhado em detonar tudo, me veio a questão de como ele trata a natureza no planeta em que ele vive. Ele depende da natureza para viver e ele polui a água que precisa beber, o ar que respira, a comida que come, né? E as atividades extrativistas são sempre de uma forma assim de detonar a natureza. Quer dizer, o bem maior do qual dependemos é tratado com toda essa destrutividade. Isso é muito impressionante de ver, né? Mesmo corrida de carro, né? Fórmula 1, o nosso famoso corredor, né? O Senna.
Ele morreu por causa disso, de um acidente. Então, é um esporte perigoso. A gente não vai dizer que é proibido, mas é um esporte meio assim, que causa prazer por causa que, inclusive, né, tem acidentes e tem batidas. Então, o pessoal tem interesse em ver isso. O esporte em geral, qual mais esporte? Tem aquele pessoal que se joga de montanhas com uma corda amarrada, né, no tornozelo, que é elástica, e quase que vai até lá embaixo e volta. Quer dizer, como se treinasse um suicídio. É uma coisa tão doentia, é um prazer em quase morrer, né? Você pulava de corda? Eu não pulava não, Dr. Kepp, eu acho muito impressionante. Olha, Dr. Kepp, hoje eu acho que o futebol virou um esporte de luta livre, praticamente, né? A pessoa precisa treinar judô, essas coisas para conseguir se defender. Não há mais um jogo normal, né? Eles vão no corpo do adversário, derrubam, não deixa ter aquele esporte bonito, né? Que é como se fosse um balé. Questão do futebol não é mais futebol, né? É fute e canela. Agora, o senhor vê que... mais chuta a canela do adversário. Por que eles estão, como o senhor falou, que o pessoal ama assistir isso? Porque fora do campo, as torcidas que vão lá para assistir essa briga, as torcidas saem e se matam. Literalmente, os torcedores. Tem cada torcida que é conhecida, reconhecidamente perigosa e que não pode entrar no campo lá, enfim, no estádio, no campo para sem policial, canelada no outro. Então, aí eles se matam do lado de fora. As torcidas, isso é bem famoso. E a gente não pode esquecer o futebol americano, né, Dr. Kepp? Aquele lá de... Vai todo mundo em cima do outro. Boa lembrança. Tal, né? Boa lembrança. Pelo amor de Deus. Americano. Diz que não dura mais do que 5 anos um jogador desse aí, porque fica completamente acabado. Luta livre. Qual outro esporte perigoso? Parece que todo esporte é meio perigoso. Quase todo. Que envolve competição e não cooperação. Eles são competitivos. Isso aí é o problema. Tem um esporte muito perigoso que é o direito. Eu vou falar porque as pessoas que mais são destrutivas e mais agressivas, elas utilizam dos processos para ficar atacando as pessoas. Podem reparar isso, que as pessoas mais agressivas que querem destruir, destabilizar, eles usam o direito, os advogados, o Ministério Público. É uma fonte também, não de mediação, né? De chegar a uma composição, mas de atacar, de querer destruir. É bem diferente do que as pessoas pensam. Mas as pessoas mais próximas, que gostam de usar as leis para atacar os outros, são os mais destrutivos na sociedade. Então, também, aí há uma enorme ideia, né? Que o direito é para fazer justiça. Mas será mesmo? Mas o exemplo clássico do mau esporte é o boxe, na minha opinião. E a luta vai livre, dando né? soco no outro até acabar com o outro. Boxe, luta livre. Nossa, eles ficam com o cérebro... Logo eles têm Alzheimer, Parkinson. Eles ficam dementes logo, porque bate tanto na cabeça... É porque nesse caso do boxe, o objetivo é acabar com o oponente. Então o próprio objetivo da luta é maligno, assim, em si, né? E as mulheres, né, que se envolveram agora nessa luta, parece que os estádios ficam cheios, principalmente quando as mulheres vão fazer esse tipo de luta livre, de boxe, que tem muitas... Que já entraram nesse campo, são campeãs internacionais. Aí é a questão que a mulher quer ser homem, né? Não quer ser mais mulher. Aí ela se realiza no ringue de boxe. É impressionante isso. Se alguém duvida que a mulher tem esse tipo de inveja, né, dos homens, então vejam esse tipo de esporte que elas se envolveram.
Então vamos ver aí em terceiro lugar. A 10, né? Todo problema que existe na Terra, todo problema que existe na Terra vem do ser humano. Então, isso é interessante, né? Muitos acham que porque Deus não evita a guerra, porque Deus não evita isso, porque Deus não evita a desgraça. Mas não é Deus que faz, Ele evita o máximo que pode. Mas o ser humano gosta de desgraça, tira prazer, vai assistir esportes violentos que dão esse prazer de desastres assim. Então é o ser humano que causa a sua desgraça. Então, até a próxima. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.